Olá, boa noite! Este é mais um programa esclarecendo a Matrix do canal Cru TV. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Mirabelli. Se você é novo no canal, não esqueça de curtir o joinha para você ser informado das futuras lives e seja bem-vindo. Se você já é do canal, seja bem-vindo novamente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esta live de hoje, que será polêmica, sensacional, esclarecedora e vai doer na ferida de muitos, hein? O convidado de hoje é o Marco Dal Ponte. E antes da gente iniciar a live, onde ele vai falar como é que o governo dificulta a vida do contribuinte, a vida do cidadão, como é que não só o atual governo, como os governos anteriores fazem essa maldade com a gente, antes da gente iniciar a live com ele, eu darei 1 minuto para Marco Dal Ponte se apresentar para os nossos telespectadores. Deixa eu pedir só um instantinho aqui, que eu estou com um retorno aqui. Deixa eu só sanar esse retorno aqui. Pronto, acho que agora foi. Me ouvem bem? Perfeito! Olá, senhoras e senhores, como estamos? Primeiramente, eu quero agradecer aqui o convite do Dr. Caio Mirabelli, né? E hoje nós vamos desvendar, né, essa grande seara tributária de imposto de renda. Eu sou Marco Dal Ponte, sou professor universitário, sou contador, tributarista. Hoje eu sou vice-presidente do Sescom Rio de Janeiro, que é uma entidade empresarial dos escritórios de contabilidade do Rio de Janeiro. Sou membro da Comissão de Direito Contábil e sou membro também de um grupo de trabalho da Receita Federal, que é o GTA, Grupo de Trabalho para Pagamentos de Impostos, que está atrelado ao projeto Doing Business do governo federal. Bem, e pretendo hoje aqui demonstrar para vocês, juntamente com o professor Caio, desvendar aí, digamos assim, grandes questões sobre esse sistema opressor que aqui está, de uma forma didática, fácil e compreensível ao ouvido de todos. Doutor Caio, a palavra. Já estou ansioso aqui, mas vamos lá. Marco Dal Ponte, nós vivemos um período em que aumenta o combustível todo mês, nós vivemos um período que aumenta o arroz, o feijão, os alimentos da cesta básica. Marco Dal Ponte, por que o governo está aumentando tanto alimentos e bens indispensáveis para a população? O que está acontecendo? Na realidade, né, primeiro lugar, eu preciso falar aqui sobre uma questão bem interessante. A economia, digamos assim, ela vai se movimentar para o lado esquerdo ou ela vai se movimentar para o lado direito? Então, o que acontece? Olha só, pensemos nós aqui, simples mortais, da seguinte forma. Se eu tenho, exemplo, 3 laranjas e tenho 2 pessoas para comprar, o que acontece? O preço da laranja sobe. Por quê? Se um dá 10, outro dá 20, outro dá 30, eu vou fazer R$50. Eu vou vender para o cara que está me dando 30 e o cara que está me dando 20 efetivamente. Certo? Agora, se temos o contrário, se temos 3 laranjas e só 2 pessoas para comprar, aí a coisa se inverte efetivamente. Ou seja, a pessoa vai comprar de mim se eu tiver o menor preço. Então, basicamente, hoje funciona dessa forma. A pandemia, ela foi um fator fundamental para que isso acontecesse efetivamente. Ou seja, o consumo das famílias, o consumo das pessoas se retraiu em função da retração da atividade econômica. Então, olhe como a economia é importante para a sua vida, para a vida do seu familiar, para a vida do seu amigo, para a vida da sociedade como um todo. Então, é a mesma coisa assim, ó. Se existem
estoques elevados, o preço cai. Se falta estoque, o preço vai aumentar. Então, essa questão efetivamente foi porque muitas empresas fecharam, quantos restaurantes fecharam, quantos mercadinhos fecharam, principalmente os pequenos efetivamente, e isso aí fez com que a oferta de produtos sofresse uma redução, uma diminuição, e, consequentemente, temos aí o que chamamos de aumento dos preços, efetivamente, já que, provavelmente, quem sobreviveu foram os grandes, já que o pequeno, aquele que se sustenta praticamente no seu dia a dia, ou seja, ele vende o almoço, compra a janta, vende a janta e compra o almoço, e assim sucessivamente. Né? Então, esse foi um dos grandes motivos para esses aumentos de preços aí, efetivamente, dos alimentos. Muita gente em casa também, muita gente parada, muito em casa, então os alimentos realmente aumentaram porque, em função da redução dos estoques, começaram a faltar em nossa sociedade. Marco Dal Ponte, excelente explanação, mas antes de eu passar para as outras perguntas, eu queria só aprofundar mais um pouquinho, se o amigo me permite. Nós temos um direcionamento do poder público, do governo, porque o Brasil ele é a colônia agrícola e pecuária do mundo. Nós alimentamos o planeta porque nós somos potência agrícola, pecuária, de terra, geográfica. Nós temos condições para isso. Nosso agronegócio é um dos melhores do mundo. Eu concordo plenamente que o Brasil exporte cada vez mais para o mundo, porque isso gera emprego, gera renda, gera tributação. Mas a inclinação do atual governo é exportar o máximo possível para o exterior, por isso o aumento do dólar, porque você vendendo em dólar, você ganha 5, 6, 7 vezes em reais. Ou seja, o fazendeiro fica muito mais rico, 6, 7, 8 vezes mais rico. E aí sobra pouco produto agrícola e pecuária, e produto agrícola e da pecuária para o mercado interno. E aí, por ser pouco para o mercado interno, é natural ser caro, porque está pouco, está escasso. Né? Justamente. Mas, automaticamente, esse tipo de política que beneficia o agronegócio, mas ele está sendo danoso à população, porque a população se alimenta, ela precisa comer arroz, feijão, milho, soja. O que o Marco Dal Ponte faria se fosse consultor do governo para equilibrar essa relação? Sim, você mantém o agronegócio lucrando, mas o povo passa a ter mais acesso ao consumo. O que tu faria nessa situação? Na realidade, é o seguinte, né? Todos sabemos que, efetivamente, esse modelo de negócio precisa ter um equilíbrio, né? Ou seja, um equilíbrio. Precisamos exportar? Precisamos. Mas precisamos também abastecer o mercado interno? Precisamos. Hoje, se você reparar, o quilo do arroz, o quilo do feijão, a carne, os itens de cesta básica realmente estão com um custo absurdo. Você vai no mercado, hoje com R$ 100 você não traz nada, efetivamente. Né? Então, eu acho que o interessante seria até mesmo pensar no modelo de negócio, talvez, onde se pudesse colocar cotas para exportação, ou seja, vamos dividir isso aí, parte vai para o mercado interno e parte vai para o mercado externo. Claro, precisamos efetivamente garantir a sobrevivência das empresas, já que as empresas vivem de receita, mas também precisamos efetivamente garantir a sobrevivência do povo brasileiro, que também precisa se alimentar, comer e se vestir. Perfeito. Segunda pergunta. Marco Dal Ponte, por que o Brasil, até hoje, é um dos países com a maior carga tributária do mundo? Se o telespectador não sabe, carga tributária é o seguinte, é o país que mais paga impostos no mundo. Explique para os nossos telespectadores o porquê dessa celeuma. Então, a grande questão, aí a gente já vai entrar numa seara da tributação. Em 1964, né, a carga tributária aqui no Brasil era de 15%. Significava dizer o quê? Que para cada R$ 100, você entregaria ao governo R$ 15, ok? No governo, terminando o governo militar,
essa carga tributária alcançou 25%. Por quê? Utilizamos o financiamento através do aumento de impostos para fazer alguns tipos de desenvolvimento, construção de algumas cidades, algumas obras, etc. E aí, ok, chegamos a 25%. No governo Fernando Henrique, essa carga tributária chegou a 30%. E no governo Lula, a carga tributária bateu 35%. Hoje nós estamos aí em torno de 34,5%, 34%, etc. É uma carga tributária muito alta e muito complexa. Por quê? Imagine só vocês que um trabalhador, eu vou colocar aqui um salário hipotético de 10 mil reais. 10 mil reais é o salário de um trabalhador. Se levarmos em consideração a alíquota do imposto de renda para a pessoa física, de 27,5%, e aí fazendo uma conta de encontro e uma conta, digamos assim, de chegada, vamos dizer que 27,5% de 10 mil reais dá em torno de R$ 2.700. Esse trabalhador, teoricamente, entre aspas, recolhe para o governo R$ 2.750, mais 11% de INSS. Então, esse trabalhador, fazendo uma conta de um balcão, vai recolher ao governo R$ 3.500. Ou seja, ele tem um salário de 10 mil reais, porém, para a sua mão, só vem R$ 6.500. E aí esse trabalhador vai ao mercado comprar produtos para se alimentar, para consumir, para viver no seu dia a dia. E aí, dentro desses produtos, a gente chega até mesmo a ter uma carga tributária de quase 50%. Então, significa dizer que o poder aquisitivo desse trabalhador reduz-se para R$ 3.250. Olha só, o salário dele é 10 mil, ele recebe na mão 3.500, mas só pode comprar até R$ 3.250. E aí, agora vamos para o lado patronal. Levando em consideração os encargos trabalhistas, esse patrão paga por esse funcionário em torno de 18, 19 mil reais. Então, olha só, ele custa para o patrão 18, 19 mil reais, tem um salário de 10, recebe 6.500, mas só tem um poder aquisitivo de 3.250. Pega 19 menos 3.250, 16 mil foi para onde? Ele não usou. Ele não consumiu. E aí, imaginemos o seguinte, se essa carga tributária, ao invés de estar indo para os cofres do governo, tivesse indo para o trabalhador fomentar o consumo. Se fomentasse o consumo, consequentemente, sem sobra de dúvidas, a economia se movimentaria 1, 2, 3, 4, 5 vezes mais, quiçá. E o Brasil precisa de uma ampla reforma tributária para que os impostos sejam alocados de melhor forma, precisa de uma reforma administrativa, porque o custo da máquina estatal é imenso, hoje sabemos disso. Temos aí, né, o fundo partidário, temos aí os financiamentos de campanhas aí, e eu acho que o financiamento de campanha ele teria que ser privado, quem quisesse financiar, o financiaria efetivamente, sem usar dinheiro público. Dinheiro público tem que ser usado para o bem-estar social. Nós temos também um gasto excessivo aí, efetivamente, com o governo, efetivamente, muita gente em cargo público, efetivamente, ou seja, a máquina ela está muito pesada. E aí o que acontece? Você precisa, só tem duas formas. Ou você faz endividamento externo para efetivamente aí pagar essa conta, ou você aumenta imposto. E quando você aumenta imposto, você reduz o consumo. Se reduz o consumo, você não fomenta a economia. E o Brasil, em função de uma reforma administrativa que está precisando de uma reforma tributária, cada vez mais vai aumentando
a sua carga tributária, que, sem dúvida nenhuma, hoje é uma das maiores no mundo. E o amigo entrou no ponto interessante, porque se você aumenta o imposto, você diminui o consumo das famílias, do indivíduo, e diminuindo o poder de compra desse indivíduo, como é que ele vai se desenvolver e evoluir em qualquer área da vida se ele não tem dinheiro para investir no curso técnico, numa faculdade, se ele não tem dinheiro para pagar um plano de saúde para ter saúde, se ele não tem dinheiro para fazer uma academia, um esporte para melhorar a sua saúde? Como é que ele vai investir em cultura, em lazer, em diversão, para higienizar a sua cabecinha e ele poder voltar à realidade mais saudável? Ou seja, paga-se mais imposto, alimenta-se mais o governo, mais o Estado e enfraquece o indivíduo. Então, o aumento de impostos, ele fortalece o Estado e destrói indivíduos e famílias. E como é que a gente vai ter uma sociedade fortificada com as famílias e os indivíduos destruídos? É uma leitura que nós temos que ter. Praticamente impossível. Impossível, entendeu? É impossível. E... Nós precisamos se imaginar, olha, a classe média hoje, ela é, digamos assim, é o motor propulsor da economia. Porque imagina só, se uma pessoa da classe média ela é beneficiada por uma menor carga tributária, ela tem condição de contratar um jardineiro, de contratar mais uma pessoa para cuidar do lar. E isso é emprego. E essas pessoas, através da renda que vão receber, vão consumir. E aí esse consumo, ele passa a ser o quê? Exponencial. Porque o seu João lá do açougue passa a vender para esse indivíduo que está trabalhando na casa desse cidadão da classe média. E assim sucessivamente. E a economia vai movimentando. E detalhe, a carga pode ser menor, porém a arrecadação é maior, porque a roda gira mais rápido. Exatamente. Marco Tal Ponte, então nós chegamos à conclusão, com os dados históricos que o amigo trouxe, que quanto maior for o tamanho da máquina pública, quanto maior for o tamanho do Estado, automaticamente vai aumentar a carga tributária e a arrecadação de impostos. Perfeito. A pergunta é, tendo em vista que isso é bom para o Estado e péssimo para o contribuinte, para o indivíduo, para as famílias, por que os governos, não só esse, como os anteriores, fazem isso? Eles querem realmente destruir famílias e o indivíduo? Na realidade, eu acho que precisamos também de uma reforma política, né, efetivamente. Porque como minha avó dizia, é muito cacique para pouco índio. Né? Todo mundo manda e ninguém manda em nada. E ninguém chega numa conclusão, efetivamente. Então, basicamente, é isso que acontece. Ou seja, precisamos de uma reforma política conjugada com uma reforma administrativa conjugada com uma reforma tributária. Se isso fizermos, cara, achamos a cereja do bolo. E tenho certeza que só quem tem a ganhar é o país, através de melhorias contínuas, tanto para a sociedade, como principalmente também para o governo. Vai ser muito mais fácil de governar, acredito eu. Estamos caminhando para o final e eu separei as 3 últimas perguntas. A antepenúltima pergunta é: tu és um especialista em contadoria, tu és um pesquisador do direito, tu és entendedor da história do Brasil. Tu acreditas que esse país, dentro desse contexto que nós vivemos, ainda tem solução? Doutor Caio, eu sou um grande, digamos assim, eu gosto de estudar, eu gosto de propor soluções. E assim, tem solução, basta termos boa vontade de fazer, efetivamente.
Porque implantar uma reforma tributária, implantar melhorias para a sociedade, não estou dizendo que é fácil, mas se tiver união, se tiver boa vontade e se tiver, acima de tudo, amor ao próximo, se consegue sim. E estudiosos e trabalhadores, o Brasil está cheio. De ideias, o Brasil está cheio. Entendeu? Às vezes as pessoas falam assim, cara, você... isso não dá certo. Como não dá certo? A ciência, ela nasce dos confrontos. Ela nasce das discussões saudáveis, dos testes, de pensar fora da caixa. Ou seja, é assim que nós temos que pensar. É possível sim, e eu acredito que o Brasil pode mudar. E cada um de nós precisa fazer a nossa parte. E principalmente disseminar o conhecimento para que toda a população, para que todo indivíduo tenha consciência e saiba efetivamente o que está acontecendo. Não é quando se abre o Jornal Nacional, o PIB reduziu em 3%, a inflação é de 4%. Pessoal, está tudo voando. Pessoal, precisamos trazer o conhecimento e, com esse conhecimento, mudar o país e mudar essa nação. Perfeito. Penúltima pergunta. Por que os partidos políticos ditos liberais, que na sua filosofia defendem o Estado mínimo reduzido, não inchado, não grande, para que isso reflita numa carga tributária menor, mais acessível para todos, mais pacífica de se caminhar? Por que ninguém está defendendo a redução de impostos numa época que está tudo aumentando? Por quê? É maldade? É má fé? Eles querem a destruição, alienação? Por quê? Qual a tua opinião sobre isso? Na realidade, o que eu vejo, assim, eu não, digamos assim, eu não tomo partido de A, não tomo partido de B e nem tomo partido de C. Na realidade, o que a gente vê hoje, isso é notório para todo mundo, que tem uma grande guerra política, efetivamente. Ou seja, A brigam com B, que brigam com C, e no final de tudo, quem é o maior prejudicado é o cidadão brasileiro, em função disso. Então, assim, essa guerra política, ela, no fundo, quer destruir alguém. Só que quem está sendo destruído é o cidadão brasileiro, é aquele indivíduo que precisa ir ao mercado, comprar arroz, comprar feijão para sobreviver, que vende o almoço e compra a janta. Última pergunta, essa é polêmica, complexa. Marco Del Ponte, o canal Clube TV, o amigo já deve ter percebido, é um canal que defende assuntos relacionados à espiritualidade, à filosofia, à sociologia. Quando você nega a alimentação primária, quando você nega e dificulta o acesso à educação, à saúde, ao esporte, à cultura, ao lazer, à diversão, você destrói a mente humana, o espírito humano, o corpo humano. Você, de acordo com as suas leituras científicas e também espirituais, religiosas, todo ser humano tem sua vocação espiritual para algum segmento. Tu achas que o Brasil está passando por isso porque o mundo jaz no maligno, ou o homem é mau, ou tem interferência espiritual? Qual a tua leitura disso? Na realidade, Dr. Caio, nós estamos aqui e não podemos dizer que não existe o mundo espiritual. O mundo espiritual existe sim. Talvez invisível aos nossos olhos, efetivamente, mas existe o mundo espiritual. E existem a parte boa e a parte ruim. E aí eu cito até mesmo o versículo da Bíblia, onde ele vai falar que
é Deuteronômio 29, 29, que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas aquelas que vos são reveladas pertencem a nós e aos nossos descendentes, para que se cumpra a palavra da sua lei. E aí o seguinte, quando a pessoa procura o conhecimento, ela consegue entender que existem forças espirituais boas e forças espirituais ruins, efetivamente. Então, essa é uma questão bastante delicada, né? Cada um tem o seu conceito, cada um tem a sua definição, mas existe influência, sim, de forças espirituais que até mesmo podem vir a querer destruir até mesmo uma nação, efetivamente. Então, nós, cada um, com devido respeito à sua crença, à sua religião, e devemos, sim, acreditar que podemos mudar e que, como dizia lá, né, um desenho lá do He-Man, tinha uma musiquinha, o bem vence o mal e acaba o temporal. Então, o bem deve sempre prevalecer contra o mal. E eu acredito que o mal só prevalece se os bons não se levantam. E nós tivemos aí um mártir, né, que foi Jesus Cristo, que morreu por todos nós. Então, nós, com certeza, precisamos estar atentos a isso também. E devemos contribuir com a sociedade. Aí eu digo que também tem outra parte também, que uns são mestres, outros são doutores, outros são pastores. Cada um é colocado em determinado lugar para ajudar o próximo da melhor forma possível. Olha, é excelente a finalização do Marco Dal Ponte. Eu gostei tanto da sua inspiração final que eu vou te dar 1 minuto para se despedir dos nossos telespectadores. Bem, senhoras e senhores, agradeço aqui a presença de todos. Espero ter esclarecido alguns pontos bem interessantes. E curtam lá, eu tenho uma página no Instagram lá, curtam lá meu Instagram, que é Professor Marco Dal Ponte. Eu tenho meu canal também no YouTube, Professor Marco Dal Ponte, no Facebook, no Twitter. Me procurem lá, tem muita coisa boa, muita coisa interessante, e nós vamos prover aí estudos para que possa cada vez mais beneficiar a sociedade. Dr. Caio Mirabelli, muito obrigado pelo convite, e aqui já quero deixar de bate-pronto também um convite lá para uma entrevista no meu programa Quarta com Dal Ponte. Um grande abraço a todos. Convite aceito, só vamos ajustar as agendas, mas eu já aceitei aqui de pronto, quero muito ser entrevistado sim, será uma honra para mim. Muito obrigado pela sua participação no programa Esclarecendo a Matrix, com certeza foi muito produtiva, muito lucrativa para todos nós, é um esclarecimento que nenhuma universidade, faculdade dá, nem a mídia, mas a gente dá, e o amigo contribuiu maravilhosamente bem, gratidão, muito obrigado pela sua presença. Tu vai voltar mais vezes aqui. Muito obrigado aos nossos telespectadores pelas curtidas, comentários, compartilhamentos. Muito obrigado para a Cris de Pascoal, a presidente do canal. Muito obrigado para a Cris Lantini, nossa assessora técnica. Que todos tenham uma excelente noite. Gratidão. Abraço a todos.